Olá, querido e querida de Deus, sejam muito bem-vindos a mais um devocional Boas Novas. Será que Deus permite as tribulações? É o que nós vamos estudar e aprender agora no nosso devocional. Então já aproveita e se inscreve, curte, comenta e compartilha. Vem comigo. Olá, graça e paz. Eu sou Magda Félix, sou filha amada de Deus, sou missionária e hoje estou aqui para trazer uma palavra para o seu coração. Está lá em Tiago, no capítulo 1, versos 2 e 3, que diz assim: Meus irmãos, tende grande gozo, alegria, quando cairdes em várias tentações, ou passar por várias tribulações, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência, perseverança. No verso 12 diz assim: Bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que os amam. E aí será que eu e você temos tirado proveito dos momentos difíceis dessa vida? Jesus disse lá em João 16:33, que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. E Deus, Ele nunca prometeu imunidade contra essas adversidades. Nunca prometeu que nós estaríamos livres de viver aflições nesse mundo, mas Ele prometeu que estaria conosco a cada momento difícil que passarmos. Tiago diz que é possível sentir alegria, mesmo em meio às provações. E nós podemos também tirar muito proveito dos momentos difíceis, lições que vão nos trazer vida em momentos de dor profunda. O apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios 4:16 e 18 que o sofrimento produz glória. Aleluia! E o que nós podemos aprender em meio à tribulação? A primeira lição é que nós somos moldados por Deus. Romanos 5:3 e 4 vai falar que a tribulação molda o nosso caráter cristão. É quando nós enfrentamos as maiores dificuldades da vida. No Salmo 119, verso 71, o salmista diz que foi-me bom ter sido afligido, para que aprendesse os teus estatutos. Ou seja, no meio da tribulação, nós temos a oportunidade de mudar, de ser transformados, de ser moldados por Deus, de ser pessoas melhores. A segunda lição que nós podemos extrair no meio da tribulação é que ela desenvolve o nosso crescimento espiritual. Em Tiago 1:3 e 4, que nós acabamos de ler, vai falar que também é em meio à tribulação que nós desenvolvemos a nossa perseverança, para que nós sejamos maduros na fé, para que nós sejamos maduros e completos, atingindo sim uma maturidade espiritual, um nível de fé maior, um nível de paciência, um nível de perseverança, um nível de sensibilidade. E cada tribulação vencida é um degrau que nós subimos na vida. A vontade de Deus é que nós alcancemos a estatura do varão perfeito. E quem é o varão perfeito? A estatura de Cristo, para que nós nos tornemos cada vez mais parecidos com Ele, nos tornarmos mais fortes. A terceira lição que nós podemos extrair em meio à tribulação, em meio às dificuldades, em meio aos desertos, às nossas dores, é que Davi, ele é chamado pelo próprio Deus de homem segundo o seu coração, porque a tribulação nos leva a depender de Deus. E o Salmo 42:10 e 11 fala sobre isso. Não agir com justiça própria. Mas foi em meio às dificuldades que Davi aprendeu a depender de Deus. E de fato a tribulação nos deixa mais quebrantados diante de Deus. Em 2 Coríntios 12:9 fala sobre o poder de Deus que se aperfeiçoa na nossa fraqueza. E é nesse momento, quando nós nos tornamos vulneráveis diante de Deus, que nós compreendemos que sem Ele não somos nada, que todas as coisas passam, os dias bons eles passam, mas os dias maus também passam. A única coisa que não passa é a palavra de Deus, que é eterna. E a quarta lição que nós podemos extrair é que a tribulação, o sofrimento, ele nos leva para mais perto de Deus. Lá em Jó 42:5 vai falar que Jó, antes de ser afligido pela tribulação, ele ouvia falar de Deus, mas depois ele contemplou a Deus. E em meio à tribulação é que também nos aproximamos de Deus. Às vezes Deus permite que nós passemos por algo tão profundo, uma aflição tão profunda, dores tão profundas, porque existe um nível de intimidade que só pode ser alcançado quando nós estamos em um nível de sofrimento elevado. É quando nós nos sentimos tão vulneráveis
tão frágeis de um jeito que sentimos a potente mão de Deus, a presença, a glória de Deus, de uma forma muito íntima. É quando nos despimos verdadeiramente diante de Deus, tirando toda a sabedoria humana, tirando todo o orgulho do coração e entendemos que somos completamente dependentes de Deus e que nós necessitamos dele, que nós precisamos estar mais perto dele. E nós podemos contemplar a sua glória. Nós vemos o seu agir em nossas vidas. Deus está se revelando à humanidade nesse tempo. Talvez você esteja passando por algo tão difícil, tão desafiador, por algo que você olhe e não veja saída, para que você olhe somente para ele. Então eu te encorajo a que você seja paciente na tribulação, que você seja paciente nesses dias difíceis. Deus, ele não permite provação em nossas vidas que não possamos suportar. Então fica firme, tira proveito dos momentos difíceis e não se esqueça, se Deus permitiu tudo isso é porque ele sabe que você pode suportar. Ele acredita na sua capacidade. Busque ajuda primeiro em Deus e ele vai te nortear para os lugares certos, para as pessoas certas, para fazer o que é certo. Que nesse tempo você entenda que Deus se importa com a sua dor e ele cuida de você nos mínimos detalhes. Grande abraço, um grande beijo. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Em nome de Jesus.